Vamos lá. Correção da última prova de estruturas 2, que foi sobre grafos. A primeira questão era essa aqui. Escreva um método que, considerando um grafo direcionado representado pela matriz de adjacências declarada ali, retorne-se um conjunto de vértices é um caminho simples, aberto ou fechado válido. Considere que os vértices são válidos numerados entre 0 e 9. A assinatura do método é apresentada abaixo. Você pode reutilizar. Boa noite para quem entrou. Você pode reutilizar métodos que tenham escrito em respostas às outras questões dessa prova. Eu apaguei a assinatura do método, mas tinha na prova a assinatura. Deixa eu escrever ele aqui de novo. A prova já deu isso aqui, que é a assinatura, né? Então, você só tem que completar o resto do método. E esse método tem que retornar se esse conjunto de vértices, se esse vetor de vértices é um caminho válido ou não. E é um caminho simples. Lembrando que um caminho ele pode ser tanto aberto quanto fechado. Então você tinha que validar isso também. Para ele ser considerado um caminho, quais que são as características, né? Os vértices não podem se repetir, exceto se for o primeiro e o último, que aí configura um caminho fechado. Então, você tem que ver se esse conjunto de vértices estão ligados entre si na matriz, né, no grafo, se tem uma aresta direcionada de um vértice para o outro, se os vértices não se repetem, e se repetem, se são no máximo o primeiro e o último, para ser o caminho fechado. Fora isso, nenhum outro pode se repetir. Então, aqui eu vou usar um vetor de visitados ou uma array list de visitados, tanto faz. Visitados. É, pode ser que eu tenha escrito lá enferrado, nunca se sabe. E aí eu vou percorrer agora o vetor de vértices, que são os vértices que eu tenho. Eu tô fazendo no ScalyDraw, porque como a prova foi no papel, eu achei que ia ser muito roubado eu fazer no VS Code. Então eu vou fazer aqui mesmo. E é menor aqui, vértices, ponto. É isso mesmo, né? Ah, e aqui, esse loop principal, eu vou percorrer ele até -1, porque como eu estou olhando nesse vetor de vértices aqui, eu preciso saber se eles formam, para saber se eles formam um caminho, eu preciso verificar se um vértice está ligado no outro. Então, eu sempre vou conferir o atual está ligado ao próximo. Então, o meu loop vai ser percorrido até -1, até para não estourar o loop. E no final, a gente faz a verificação do último com o primeiro. Então, esse for aqui vai rodar até o tamanho do vetor de vértices -1, para não estourar. E aí, eu vou verificar se eu já visitei o vértice atual. Se eu já visitei ele, já não é um caminho, porque, que nem eu falei, para ser um caminho válido, os vértices não se repetem. Então, aqui, a primeira verificação é essa. Não, calma, é sem uma exclamação. Eu não inicializei o visitados, né? Mas ele começa como false. Eu dou um return false. Então, se eu já passei por esse vértice, já não é um caminho válido. E se eu não passei por esse vértice ainda, eu vou verificar se esse vértice para o próximo tem uma aresta, se forma uma aresta. Então, aí lembrando que a questão te deu a matriz, que representa o grafo, então eu vou verificar se na matriz, que é o nosso grafo, na posição do vértice, I. Então, se dentro eu tenho o vetor de vértices e eu tenho a matriz que representa o grafo. Muita gente confundiu isso na prova e estava acessando o I direto, que o Lamo falou. O vetor de vértice,
posição desse vetor de vértice aqui vai te retornar um vértice, e a gente tem a matriz, que são os grafos. Então, eu vou olhar o vetor de vértice na posição i dentro da matriz. Fecha aqui o primeiro colchete da matriz, né? A linha. Na posição vértice i mais 1, que aí é o próximo item do vetor. Por quê? Porque aí eu preciso saber se aqui eu tenho uma sequência de vértices. Eu preciso saber se os vértices dessa sequência, se de um para o outro tem uma aresta, tem um arco, perdão, né? Porque é um vértice direcionado, um grafo direcionado. Então, para eu encontrar se tem aresta, eu vou olhar aqui, ó, no grafo. Se isso aqui for igual a zero, significa que já não tem essa aresta. Então, se não tem essa aresta, já não formou um caminho. Então, eu já posso retornar falso também. Então, o vetor de vértices, ele é isso aqui, ó. São os vértices soltos. E aí você tem a matriz de grafo, que é onde você está olhando se existem os arcos de um para o outro, para você saber se eles formam um caminho. Aí aqui, beleza. Não tem aresta, já não forma um caminho. Passou por essas duas verificações, e não caiu nelas, então você marca esse vértice como visitado. Beleza. Passou esse loop todo aqui e ele não retornou falso em nenhum momento, então esse loop a gente percorreu todos os vértices menos um. Agora a gente só vai conferir se ele é um loop simples, porque é o único vértice que pode repetir, no caso do caminho, é o primeiro com o último. Um caminho não tem vértices repetidos, a menos que seja o primeiro vértice e o último. Se repetir o primeiro e o último, a gente tem um ciclo, que também é um caminho simples. Então, isso aqui forma um caminho. Mas se eu tivesse um arco que voltasse aqui, por exemplo, eu teria, em algum momento, voltado aqui e repetido antes da hora. Então, esse aqui não é um caminho. Então, beleza. Agora eu vou verificar se é o caso. Então, sim. Ana, uma Oi. dúvida. Quando eu estava fazendo, eu verifiquei também se tinha laço. Nesse caso, precisa? Se tem um laço. Nesse caso aqui, esse código já verifica, porque se tiver um laço, seria o caso, por exemplo, dele tá voltando nele mesmo, né? Não sei como eu vou botar um laço aqui. Ele repetiria o vértice. E aí também ele cairia no falso aqui, ó. Ele cairia no já visitado e não configuraria um caminho. Ah, sim, entendi. Porque vamos supor que tem um vértice, você chegou nele por outro vértice, e aí depois você chegou nele vindo dele mesmo. Então você já passou por ele duas vezes, e isso não pode ser um caminho. Porque o caminho ele sempre vai passar por um vértice uma única vez. A única situação onde você pode repetir um vértice é se for um caminho fechado, que é um ciclo, que é esse caso aqui agora. Então, para verificar se é um caminho fechado, o vértice da posição zero, que é o primeiro, se ele for diferente do último vértice, que é o vértice. Aqui eu escrevi vértice, mas é vértices. Na posição vértices, ponto menos um. Se eles forem diferentes, eu vou verificar agora se eu não visitei ele ainda. Porque o loop aqui só vai ter menos um. Então, faltou verificar o último. Mas eu só vou precisar verificar esse último se eles forem diferentes. Porque se eles forem iguais, tá tudo bem. Ele pode ter sido visitado antes. Mas se eles forem diferentes, eu não posso ter visitado ele antes. Porque se eu tô visitando um cara que é diferente, eu tô repetindo o vértice. Que não é o mesmo do primeiro. Então, aqui entra a mesma verificação que a gente fez aqui em cima. Eu vejo se ele já foi visitado. Aqui é vértices, ponto, len, menos um.
E aí, se eu já tiver visitado ele, eu retorno false, porque ele não pode ter sido visitado. Isso aqui não é um caminho. Se eu passei por tudo, verifiquei tudo e deu tudo certo, o método retorna true. Então, as verificações foram: o meu loop principal percorre a quantidade de vértices menos um, e eu sempre vou olhar se eu já passei por esse vértice específico, porque eu nunca posso passar pelo mesmo vértice duas vezes. Se eu não passei por ele, eu verifico se existe uma aresta dele para o próximo. Se não existe um arco dele para o próximo, já não é um caminho. Se existe, beleza, marco ele como visitado e vou para o próximo. Quando eu acabei de ir em todos os vértices menos um, eu vou verificar o último. O último é diferente do primeiro, então eu não posso ter visitado ele antes. Se eu já visitei ele antes, é porque não é um caminho. Se o último for igual ao primeiro, ele não vai cair nesse if e já vai retornar true direto. Porque aí vai ser um caminho fechado. Beleza? Sim. Aí agora, a segunda. Escreva um método que, considerando um grafo direcionado, representado pela matriz de adjacências, retorne se um conjunto de vértices é um ciclo simples. Considere que os vértices são válidos e numerados entre 0 e 9. A assinatura do método é apresentada abaixo, que eu também apaguei sem querer. Você pode reutilizar métodos que têm escrito em respostas a outras questões dessa prova. E aí, o que eu disse aqui em cima foi que se ele chega nessa situação de repetir o primeiro e o último, a gente encontrou um ciclo. Então, é uma situação aqui que a gente pode reaproveitar método. Essa questão aqui dava assinatura do método já na prova. A assinatura é essa aqui. E é praticamente a mesma coisa do anterior. Ele te dava o vetor de vértices, e aí o que que configura essa sequência? O que que é a característica principal que você de cara identificaria que essa sequência não é um ciclo? Porque para ser um ciclo, o que que é o principal entre uma sequência de vértices? O que que identifica um ciclo? É o primeiro vértice e o último serem iguais. Então, aqui de cara, se você sabe que o primeiro e o último vértice não é igual, você já descarta a possibilidade disso aqui ser um ciclo. E aí, depois que você já tem, se você depois já sabe que o primeiro e o último são iguais, você só chama o seu método que vai verificar se é um caminho válido. Porque esse método aqui, ó, ele não te fala se ele é um ciclo, ele só te fala se é um caminho válido. Mas ele vai te retornar se é um caminho válido se for um ciclo. Então, aqui embaixo, você verifica se o primeiro e o último são iguais e depois vê se é um caminho. Porque aí você vai ter as duas informações que você precisa. O primeiro e o último são iguais e é um caminho válido. Logo, temos um ciclo. Então, aqui, ó, se o vetor de vértices na posição zero for diferente do vetor de vértices na posição vértices ponto length menos um, logo eu já sei que isso não é um ciclo. Porque o primeiro e o último precisam ser iguais para ser um ciclo. Se o primeiro e o último são iguais, o nosso método da outra questão já faz o trabalho de verificar se ele é um caminho válido. Então, eu já retorno a saída do método. Eu chamo ele e passo o vértices. E a questão está pronta. Alguma dúvida? Não. Beleza. A 3. Essa aqui eu vou confessar que eu fiquei chateado com quem errou, porque essa aqui eu fiz com vocês antes. Mas essa aqui é para identificar, retornar se um grafo representado por uma matriz possui self-loops. O que o Léo me falou que muita gente errou foi que o pessoal fez usando dois loops para poder verificar. Então, fez um loop no i, um loop no j, e via quando o i e o j eram iguais, verificava se se tinha uma aresta para identificar o self-loop. Só que se você está usando o i e o j com o mesmo valor, você pode simplesmente usar um loop só, porque o i e o j vão ter o mesmo valor. Então, a questão correta ficaria assim.
Mas essa aqui é normal, acontece, acho que acontece com todos. É só meio questão de atenção mesmo e lembrar na próxima, mas a gente passa a matriz como parâmetro e aí eu vou ter um for 20 igual a zero e menor do que matriz além e mais. E aí eu só verifico se a matriz na posição I, porque o I nos dois aqui vai ter o mesmo valor, então a gente está olhando aqui a diagonal principal da matriz para saber, porque se for self-loop, é sempre na diagonal principal, né? Então, se for diferente de zero, significa que tem uma aresta, então significa que você encontrou um self-loop, que a retorna true. Se terminar o loop todo sem nada, retorna falso. E acabou. Essa questão aqui, acho que foi meio mais questão de atenção mesmo. O Léo aceitou também como meia questão que fez do outro jeito que eu falei. Essa eu acho que é só mesmo desatenção, nervosismo na hora de fazer a prova. E acho que se tiver alguma dúvida, eu posso falar, mas acredito que essa aqui ficou de boa, né? Eu conversei com o pessoal também que fez a prova depois, por isso que eu tô falando. E vou passar para a próxima. A4 é um método que retorna o grau de entrada de um grafo direcionado, representado por uma matriz de adjacências passada como parâmetro. Além da matriz, o método receberá como parâmetro o número do vértice pesquisado. E você também pode reutilizar outros métodos. Então, essa daqui também é parecida com as que a gente fez nas outras lives. Então, você recebe como parâmetro a matriz. E o vértice que você quer saber o grau. E o grau de entrada é o quê? Quantas arestas ou quantos arcos chegam, no caso é arco, né? A aresta não, porque no grafo não direcionado não tem grau de entrada e saída, é só o grau. Mas o grau de entrada é quantos arcos, quantos vértices chegam em você. Então, eu vou criar uma variável aqui para o grau, como zero. E vou percorrer agora aqui, fazer um loop para percorrer a matriz. Igual a zero. E aí eu vou somar nessa variável aqui, ó, direto nela para ficar mais fácil, com mais igual, a matriz. E aí, como na matriz a gente trabalha com 0 e 1, eu já vou somar direto o valor da matriz, que aí se for 0 não tem, se tiver 1, somo já como um grau, né? E aí a posição que a gente muda é a posição da linha, é a linha que está mudando, e a coluna fica fixa no vértice que a gente está olhando. Então, a gente tem a matriz e a gente está olhando todo mundo que chega no vértice que a gente está procurando. E aí, depois, retorna o grau. Beleza? Essa questão também que é pequenininha. Se vocês quiserem me interromper qualquer hora, fala. Como ninguém tá falando, eu tô seguindo. A última que é um pouquinho maior agora dessas. Das 5, acho que essa daqui é a maior. Escreva um método que, considerando um grafo direcionado representado por uma matriz de adjacências passada como parâmetro, encontre e retorne o índice de um vértice sorvedouro universal. Um sorvedouro universal é um vértice que possui arestas chegando de todos os outros vértices do grafo, mas não possui nenhuma aresta saindo dele para outros vértices. Caso o grafo não possua um vértice com essas características, o método deve retornar -1. Você pode reutilizar outros métodos, blá, blá, blá. Então,
o sorvedouro possui arestas chegando de todos os outros vértices, mas não sai nenhuma aresta dele. Vamos fazer aqui a assinatura. Sorvedouro. Vou declarar o N agora para eu não ficar escrevendo matriz, enfim. Eu vou fazer um loop principal que vai percorrer a quantidade de vértices existentes na matriz, para a gente poder garantir que a gente vai verificar todos os vértices da matriz até a gente encontrar um vértice solverdouro. Então, o loop principal, ele vai ficar aqui fora e vai ser do tamanho da matriz. E menor que N. E mais. E aí, aqui dentro desse loop, eu vou declarar uma variável booleana para saber se é sorvedor ou não. Porque como esse loop principal vai iterar sobre todos os vértices do grafo, eu vou olhar um por um, e aí eu vou olhar essa variável de controle para saber se ele é ou não sorvedor. Boolean. Variável com acento é osso, né? Vou inicializar ela como verdadeira. Ele tem que retornar o índice de um vértice que seja solvedor. Então, aí agora, o loop interno é o loop onde a gente vai olhar as relações desse vértice com os outros, porque a gente precisa saber se ele está apontando para alguém, ele já não é sorvedor mais, e se tem alguém que não está chegando nele, ele também já não é sorvedor mais. Então, esse loop interno vai ser o loop das relações, vai ser os vértices que chegam e os que saem para a gente poder saber. Então, aqui vai ser J. E aí, a primeira característica, o primeiro caso aqui, a diagonal principal, ela não conta. A questão do self loop aqui é se, na verdade, o Léo até me explicou isso na hora que ele foi corrigir a prova, que ele não, como ele não colocou isso claro no enunciado, ele não cobrou especificamente isso. Se você tivesse feito sem, acho que ele teria dado certo pelo que eu entendi, mas a questão do self loop é que o vértice, se ele tiver um self loop, ele ainda assim pode ser sorvedor universal. O self loop não é considerado como se ele estivesse saindo para e apontando para outros vértices. Vou voltar aqui. Ai, meu Deus. Então, eu vou fazer a verificação aqui para saber se o I é diferente de J, que aí eu vou ignorar a diagonal principal. I é diferente de J. Aí sim eu vou começar a verificar. Aí o nosso if é basicamente, se I aponta para J, I é o nosso vértice que a gente está verificando se é sorvedor, que a gente quer saber. Se tem uma aresta de I para J, ele já não é sorvedor mais. Então, se matriz I para J é diferente de zero, já é a primeira condição para ele não ser mais sorvedor, porque a gente está falando aqui que não possui nenhuma aresta saindo dele para outros vértices. A outra condição é que se de J para I não tem uma. Não, esse J não aponta para I, se falta uma entrada. Então, se matriz de J para I for igual a zero, significa que J não chega em I.
Então, a gente achou um vértice que nunca vai chegar no i, então o i também não pode ser sorvedouro, porque existe um vértice que não chega nele. Então, tendo essas duas condições, eu já posso aqui matar esse vértice. E a nossa variável aqui é sorve. Que nome ruim que eu dei. Eu seto ela como falsa. Esse vértice não é sorvedouro. E aí eu dou um break para poder ir para o próximo vértice. Ele sai desse loop e tenta ir para o próximo. Até aqui, beleza? Sim. Aí são quantas chaves que eu tenho que fechar aqui? 1, 2, 3. Terminado o loop principal, a gente tem a nossa variável que ela inicializa sempre em true, e se caso o vértice falhe em alguma condição, ela vai para falso. Então, terminado, a gente verifica. Se essa variável for verdadeira, significa que pelo menos um vértice se manteve verdadeiro. Ele passou em todos os testes. Então, é solve. Se for verdadeiro, na verdade, isso aqui é dentro desse loop aqui. Eu fiz um. Ah, não, tá certo, tem essa chave aqui. Isso aqui é dentro desse loop aqui do i, tá, gente? Porque a indentação tá ruim. A gente retorna o i. Se ele conseguiu passar por essas verificações aqui, não cair no false, continuar true, é porque ele é sorvedouro, beleza, posso retornar ele. Se eu terminei o loop principal, que olhou todos os vértices, e em nenhum momento eu retornei i, eu retorno -1, que significa que eu passei por todo mundo e nenhum é sorvedor e eu posso sair, finalizar com -1. E aí acabou. Ficou alguma dúvida? Tá de boa. Mas esse negócio de poder usar o método anterior, você poderia usar esse da questão de cima, não? Acho que o de cima você retorna int? É, retorna o grau, né? É verdade. É, dava pra você usar aí Só e que ver se é do tamanho da aí. matriz, o número de entrada. Aí você verifica só a linha, né? Se ele sai, se é tudo zero, né? Bota fé. Dá também. Na hora que Se eu li a aí, eu achei entrada não que for do tamanho da da matriz, é matriz, porque tem um que não chega nele. E aí ele ah, já não é sorvedor. Só que aí, como você já tá num loop aqui para poder verificar se ele tem não uma é, lista saindo, botei aí fé que acaba você, que você ficar colocou, um loop dentro do outro, né? Que o aham, método aqui tem um loop também. sim. Mas é a mesma lógica. Aqui é grau de entrada, um é grau de entrada e outro é grau de saída. Ah, não, é porque na hora que eu li a questão aí, eu pensei em usar o método anterior, aí você coloca tipo, seria o tamanho da matriz, né? Uhum. Aí, então, tá entrando lá ele, todo mundo nele, né? Aí, depois só olhar se ele sai pra alguém, né? Senão, É, é. sim. É isso Mas, mesmo. assim, mas o que você colocou aí depois da matriz também de J pra I, aí fica tudo no mesmo trem também. E é isso a prova. A prova foram essas questões. Sente-se preparado para sua prova substitutiva, Pedro? Véi, pior que eu não estudei tanto que nem eu estudei a outra, porque eu real, tipo assim, não tava conseguindo ficar direito no computador, porque eu Ah, uso mas o outro. considerando que você estava na cama de hospital e participou das lives e assistiu a aula online, eu acho que você estudou, você tá aqui bem. Não, então, eu dei uma estudadinha. É porque o outro eu tava em Timóteo fazendo exame, né? Aí, tipo assim, não tava sentindo dor, tava estudando. A outra substitutiva que eu fiz. Mas deu uma estudada aqui também. O negócio dessas provas também é que, por ser no papel, às vezes você tá escrevendo e aí, tipo, você se perde na lógica também. Então, por exemplo, as questões que eram mais simples, pode acontecer de você errar simplesmente porque você, sei lá, esqueceu de alguma coisa. Acontece. Mas aí é isso. Hoje temos só vocês dois. A Carol fez a prova e o Pedro vai fazer a substitutiva. Ficou alguma dúvida, Carol, das questões? Alguma que você não tinha Ficou conseguido não, fazer, você entendi. entendeu? Aham. Então é isso, gente. Amanhã vocês vão ter matéria nova. E aí, de acordo com a matéria de amanhã, vai ter um exercício na live.
E o Léo vai passar outro exercício ao vivo na quinta. Então, amanhã é exercício para estudar para o exercício ao vivo de quinta, de acordo com a Fechou. matéria que ele passar. Então, vejo vocês Já amanhã. sabe qual que é a matéria? Ele falou, mas eu esqueci. Eu tenho que preparar a aula amanhã de tarde. Mas é de grafo ainda. Eu achei que ele já ia começar com busca, Aham, mas é com menor caminho, mas ainda é grafo. fechou. É só mais uns conceitos. Aí não, acho que não vai pesar tanto, não. Pode crer. Aí sábado começa menor caminho, sábado tem matéria nova de novo. Aí na de terça que vem terça e quarta que vem já é revisando a matéria nova de caminho. Aí vai ser bom que vão ser 2 lives antes do exercício ao vivo de menor caminho. Que aí vai ser melhor porque a matéria é maior um pouco. E é isso. Vejo vocês amanhã. Valeu, Ana. Obrigado Falou. pela presença. Tchauzinho. É nóis. Tchauzinho.